Então vamos lá? Bom, o que está acontecendo com o Banco Master? Se você é credor do banco, esse vídeo aqui vai ser muito instrutivo para você, né? E se você não é também, vale a pena você conhecer a estrutura do Brasil para saber se você vai receber, se não vai. As investigações novas são mais graves aí do que a gente pensava. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Se não te ajudar, não precisa, tá tudo bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Banco Master, ele teve uma liquidação extrajudicial. O que acontece? Nesse caso, o Banco Central, ele determinou que o banco, ele tem que encerrar as atividades comerciais dele. Ele encerrou, né, as atividades comerciais. Ele não pode mais captar. A partir do momento que o Banco Central determina a liquidação extrajudicial, passa a ser o foco recuperar os ativos, carteiras de crédito, imóveis, participações societárias em empresas, para pagar as dívidas, ou seja, aquelas pessoas que tinham emprestado dinheiro para o banco, seja por meio de CDB ou sejam os correntistas do banco mesmo, né? Pode parecer surpresa para você, mas algumas pessoas tinham conta ali aberta no Banco Master. Normalmente, o que acontece nesses casos aqui? Bem rápido costuma ser esse processo. O banco envia ali a lista dele, né, de clientes ali para serem ressarcidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que devolve o dinheiro num processo que costuma levar aí de 30 a 45 dias. No caso do Banco Master, a coisa foi ficando bem complicada, né? O Banco Master, ele representava 0,6% de todos os ativos bancários do país ali. E quando a gente tem um problema desse tamanho, que já é grande até, né? Não é uma coisa extremamente inadministrável, o FGC tem dinheiro para cobrir, mas na hora que foi começar esse processo de liquidação, o STF, que é um órgão que não tem nada a ver com isso, ele decidiu que a liquidação foi feita muito rápida, vamos abrir uma investigação e sei lá o quê, nada de abrir CPI, tá? E aí, notícias estranhas pra cá, notícias estranhas acolá, o que tá acontecendo, foi se prorrogando. E o Banco Master não enviou a lista para que o valor fosse pago, até porque se ele envia essa lista e paga o valor, dificilmente a gente teria uma reversão disso, né? Vai fazer como? Vai devolver os CDBs, vai devolver a licença do banco? Acaba que não faz muito sentido. A coisa toda foi ficando morosa, 1,6 milhão de clientes, as investigações criminais do Compliance Zero pegaram o celular do Daniel Vorcaro, da Polícia Federal, e agora a gente tem uma pessoa muito importante também no mercado financeiro, um cara gigantesco, que é o Tenuri, tá? E ele também agora teve o celular apreendido e parece estar envolvido com a situação. Então a coisa toda virou um desdobramento complicadíssimo. E Brasília e todo mundo que tem o rabo preso tá com medo, porque o Tanuri é um cara muito relevante no mercado, né? Ele até agora nega qualquer tipo de relação com as histórias todas, mas ele é um cara bem relevante no mercado. E o celular desses dois está agora na Polícia Federal. E a Polícia Federal é o único órgão do Brasil que detém a tal gaiola de Faraday ali, que bloqueia redes móveis e Wi-Fi. Então os dois celulares não conseguem ser apagados remotamente, ou seja, as mensagens de ambos devem vir aí ao ar. Detalhe, se eles não utilizarem aquele sistema da bombinha, né, do WhatsApp, os criminosos que utilizam, tá tranquilo, porque realmente é irrecuperável, aquela foto de visualização única, né, aquilo ali não fica salvo no aparelho, é muito difícil de você conseguir recuperar. Até tem jeito, mas é muito complexo. Então, nesse momento atual, esse é considerado o escândalo que pode derrubar a República. E por isso mesmo, nos próximos meses, o que a gente deve ver é muito provavelmente uma recusa desses dados como prova, né? Por quê? Porque senão muita gente aqui vai ter problemas, porque o Vorcaro aqui parece não ter feito as coisas sozinho. E aí, no meio disso tudo, o que deve acontecer, né? Investigação do BRB, investigação criminal, só que muito provavelmente o FGC já está perto de pagar. No mercado financeiro já se considera quase certo o pagamento do FGC por volta da semana que vem. Era até essa semana que estavam discutindo, mas parece que ficou para a semana que vem, porque hoje já é sexta-feira, né? Então, muito provavelmente, com essa nova abertura de operação, deu uma atrasadinha, porque outra operação, outra investigação deve ter atrapalhado um pouquinho o prazo, mas já deve efetuar o pagamento na semana que vem. Então, o Fundo Garantidor de Crédito vai pagar, muito porque os bancos têm pressionado bastante para que isso aconteça logo, porque isso pode acabar impedindo a captação deles em CDBs, né? A captação, ela deu uma brochada nesses bancos mais perigosos, porque as pessoas começam a ficar com medo. Pô, se o FGC não vai cobrir, né? Se a gente tem esse tipo de risco, a gente não tem mais tanta coragem de investir em CDBs. E isso é péssimo para os bancos, porque os CDBs são o meio como eles captam dinheiro para poder emprestar. Então a gente deve ver o pagamento do FGC acontecer agora, só que tem uma coisa. Né? Tiro, fonte, bastidores, não, fonte, delírios de uma mente criativa e ociosa aqui em Goiânia. Nem fui para São Paulo para ninguém falar que eu ouvi isso de alguém. Eu acredito que após esse pagamento, o FGC deve mexer
os seus pauzinhos para que alguma regra um pouco mais rígida seja criada antes de um problema ficar desse tamanho. O Banco Master, ele fez aqui uma coisa impressionante. Ele se utilizou do fato do FGC existir como um meio para fazer uma captação gigantesca. E se o Banco Master não tivesse sido liquidado nesse ano passado, muito provavelmente ele não teria mais como ser liquidado. Existe um momento que um banco ele fica tão grande que no mundo a gente chama de too big to fail, ou seja, é grande demais para dar errado. Quando você tem um banco que ele atinge um percentual de market share grande, por exemplo, 5%, 10% da população, fica impossível esse banco ser encerrado. Um outro banco tem que comprar essas operações e tal. E era isso que o Banco Master queria fazer, né? Foi bem próximo disso que o Banco Master chegou. Para todos os efeitos, acreditamos que o pagamento deve sair na semana que vem, no mais tardar aí, e que essas investigações não consigam avançar. Eu não acredito de jeito nenhum que a gente deve ver o número total de envolvidos nisso aqui. Até porque já dá pra ver que estão pondo panos quentes, né? Ah, vai correr em segredo de justiça, o STF pegou antes mesmo de ser julgado nas varas comuns e tal. Acredito que vão tentar botar um pano quente nisso aqui porque a coisa é muito grandiosa, é muito complexo para você fingir que nada aconteceu. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando a receber do FGC, vou deixar ele aqui em cima. Então nesse vídeo aqui eu não vou só fazer um vídeo falando para receber do FGC, porque esse vídeo eu já fiz. Para quem quiser saber como recebe, eu deixei lá para sempre. Mas vou te dizer o seguinte, onde você pode colocar o seu dinheiro, né, que você vai receber desse FGC aqui, porque muita gente tem o receio de já ter usado uma parte da garantia da FGC, né? Meu caso, a minha garantia tá quase voltando, mas eu já usei ela 2 vezes, né? Então eu já usei aí em torno dos 200 mil reais da minha garantia do FGC, e aí vai ficando mais complicado, né? Porque daqui a pouco você pode ter usado um pedaço muito grande. O que você pode fazer? Você tá procurando investimento muitas vezes para deixar o seu dinheiro ali por um período interessante de tempo, né? Às vezes você não quer deixar ele muito prolongado e você tá buscando uma rentabilidadezinha em torno da Selic mais um pedaço. O que você pode fazer nesse caso? É possível encontrar alguns títulos secundários de outros bancos, ou seja, títulos que as pessoas pegaram e que estão sendo vendidos na bacia das almas aqui. Então, como as pessoas ficaram com muito medo de CDBs ultimamente, se você tem conta em um grande banco, seja BTG Pactual, seja XP, esses bancos que têm muitos ativos ali, se você na segunda-feira, terça-feira dessa semana aí você for analisando os títulos que estão sendo oferecidos, hoje mais não, porque o vídeo já saiu à noite, né? Você vai perceber que tem muitas pessoas desmanchando as posições delas em bancos mais arriscados. Então eles estão repassando ali títulos rendendo 117% do CDI, títulos rendendo 20%, né? 17%, 18% com essa cobertura do FGC. Você pode se aproveitar do medo dessas pessoas, lógico, sabendo o que você está fazendo, mantendo a segurança, e você pode pegar esses títulos para você com relativa tranquilidade. Esse é um bom investimento para você fazer no momento, né? Várias pessoas estão devolvendo títulos de banco que não tem nada a ver, títulos de banco que nem são perigosos desse jeito, né? Você consegue analisar o índice de Basileia deles por meio do Banco Data. Então, a gente nunca viu tantos títulos bons sendo oferecidos abaixo do preço, com pessoas querendo encerrar a posição nesses bancos a qualquer preço. Quando o mercado fica irracional e quando o medo se desenvolve a partir de uma lógica ruim, aqueles que são espertos fazem a festa. Então, aproveita que as manchetes vão falar sobre FGC, tal que, enquanto não pagar, vai gerar grandes alternativas. Se demorar até sexta-feira da semana que vem para pagar, por exemplo, até quinta-feira, você ganha aí essa possibilidade linda, né? De explorar. Não, Raul, já pagou, ainda vai ter segunda, terça, mesmo depois que o FGC pagar, ainda vai ter uma galera que não quer arriscar de novo, beleza? E se você é da turma dos traumatizados, saiba que tem alguns investimentos muito interessantes para você fazer na renda fixa. Eu criei um ETF muito comum, que está disponível em todos os bancos, que ele investe simplesmente em títulos públicos, só que ele investe em títulos públicos com um imposto menor. O imposto de títulos públicos é 22,5%, né? Quando você vai sacar antes dos 2 anos, e no ETF acaba que a gente utilizou uma falha ali na legislação e ele é só 15%. Então, o Alpo, que é o nosso porquinho da UVP, Alpo 11, é um ETF desse, pode ser bacana. O próprio Tesouro Selic pode ser bacana. LCIs e LCAs pode ser bacana. Ah, não, Raul, quero mais risco, quero mais emoção, quero atitude belicosa, quero rentabilidade agressiva sem imposto, né? LCIs e LCAs já não tem, mas quero correr risco. Eu gostei do risco, eu gostei da adrenalina. Bom, títulos secundários bacana. CRI, CRA de empresas estáveis. Você tem aí do Madeiro e tal, CRI, CRA, IPCA mais 10, você tinha até pouco tempo atrás, IPCA mais 11. Então, CRI, CRA pode ser a grande solução para você. Raul, queria sabe o quê, cara? Me sentir seguro para poder investir no mercado financeiro. Queria me sentir firme com relação a isso. Eu passei esse tempo apurado, sem entender muito bem, sem ter muito acesso à informação, passei angustiado, meu coração ficou pequeno. O que eu faço para não sentir mais isso? Conseguir investir meu dinheiro de forma sólida, ganhando um bom retorno. Bom, nesse caso, se você é desses, eu recomendo, mas tem que ganhar mais de R$4.500 por mês. Eu recomendo que você abra um site muito especial para mim. Lá dentro tem até minha cara, tanto que eu gosto dele. auvp.com.br.
você vai clicar nesse botão Faça a sua análise de perfil, preencher o seu questionário tranquilamente aqui, algumas perguntas para eu entender da sua vida financeira e, diante disso, eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, eu sou um cara que eu tenho um pouco mais de dinheiro e tal. Uma vez que eu entrei na UVP, eu consigo ter um atendimento humano, um consultor? Para mim, consegue, se você for um pouco mais rico, né? Ali na casa das centenas de milhares, muitas centenas de milhares, ou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, a gente resolve isso para você. Tudo isso a gente resolve até para dar saída fiscal, abrir uma conta no paraíso, quem sabe nas Ilhas Cayman, que a gente chama de Cayman aqui no mercado financeiro, levar seu dinheiro para um país desses onde a legislação é um pouco mais amena, um pouco mais afeita ao investidor, ou dar uma saída fiscal. Vamos conhecer o Paraguai, pelo menos o nosso dinheiro conhecer o Paraguai, né? A gente necessariamente tem muita coisa para fazer lá não, mas o dinheiro dá para conhecer Paraguai, você que é um desenvolvedor fazer uma operação de câmbio, você que está procurando comprar um imóvel, a UVP cota para você em todos os bancos e te passa a ficha de qual que é o que tá mais barato, utilizando nossos sistemas. Então, uma vez que você entra na UVP, é como se a sua vida financeira encontrasse um lar, né? Esse lar gostoso para chamar de seu. Vai lá, preenche, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Não quero me prolongar, mas vou verificar se tem alguma pergunta de vocês aqui. O AFB4689 falou o seguinte: reserva de emergência pode ser usada como reserva de oportunidade? Reserva de oportunidade é aquele dinheiro que você aproveita para investir quando alguma coisa acontece, né? Vamos supor o seguinte: você, um homem especial, de bom coração, decide pegar a sua reserva de oportunidade e investir num fundo imobiliário porque caiu. E aí o seu filho descobre que está com uma doença nos ossos. Aí você vai virar para ele e falar: não, papai pegou seu dinheiro e investiu a reserva de emergência. Ou sua casa cai, você olha para sua esposa com os dentinhos de fora e diz: não, eu tinha mais o que fazer com o dinheiro, então infelizmente não vai ser possível. Aí é difícil, né? Eu recomendo que você reflita sobre isso. Eu não usaria, não. Raul, compensa tirar o dinheiro do Tesouro Selic e colocar no Alpo? Depende, se já tiver há mais de 2 anos, você já está na alíquota mais baixa de imposto, né? Você investir há pouco tempo pode fazer sentido. Vale a pena investir em nutracêuticos nos Estados Unidos e produzido aqui no Brasil, mandando para fora? Pô, cara, querendo vender farinha nessa altura do campeonato, vocês não têm vergonha na cara, não, velho? Sinceramente. Todo dia vocês inventam um jeito diferente de ser bandidos, né? Laia. Tô brincando, nem todo nutracêutico é coisa de bandido, mas todo bandido gosta de nutracêutico. Beijo.